Olá pessoal, aqui é o professor Diego Campos e na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos climáticos brasileiros. Bom, eu não sei se você sabe, mas nas últimas aulas a gente falava sobre fatores climáticos, de como, por exemplo, latitudes menores, ou seja, lugares próximos do Equador são mais quentes, lugares mais distantes do Equador, mais próximos dos polos norte e sul, são mais frios. Mas existem outros fatores como altitude. A gente pode estar num país próximo do Equador, mas a 6 metros de altitude e a gente vai encontrar neve e gelo. Ou a questões como continentalidade e maritimidade. Lugares mais próximos do mar são geralmente mais úmidos, lugares mais continentalizados ou dentro do continente, mais secos. E como as massas de ar influenciam nessa dinâmica de chuvas nos vários locais. Bom, e nessa aula, qual que é a nossa ideia? Pessoal, apresentar para vocês os tipos de clima. E para a gente fazer isso, é interessante a gente olhar algo que a gente chama como climograma. Então, o Brasil, por exemplo, hoje tem 5 grandes climas. O equatorial, nessa área em vermelho, o tropical, nessa área em laranja, o subtropical ao sul do Brasil, em verde mais escuro, o semiárido em amarelo e o tropical atlântico, vocês estão vendo aí em verde mais claro. Bom, e como é que funciona isso? Cada um desses biomas, cada uma dessas regiões climáticas, elas possuem características principalmente normais que estão ligadas a 2 grandes fatores, a temperatura e a chuva. Tá? E como essa temperatura, essa chuva vai ser distribuída ao longo do ano. Então a gente olha aqui, por exemplo, no gráfico, a coluna à esquerda, a gente tem temperatura aqui em vermelho. E a gente tem a coluna da direita, que está medindo precipitação, chuva. E como essa chuva e como essa temperatura, por exemplo, é distribuída ao longo do ano. Então a gente olha embaixo aqui, ó, existem meses, ó, o J, o F, o M de março, o A de abril, o M de maio. Então, por exemplo, nesse climograma a gente pode mais ou menos entender que durante os meses de março a setembro há uma certa chuva nessa região. E a gente olha, por exemplo, a oscilação de temperatura. Então, muito possivelmente, a gente tem uma época do ano chuvosa que é frio, porque as temperaturas caem em relação ao final do ano e ao começo do ano, que possivelmente tendem a ser mais quentes. Dá uma olhada aqui no gráfico de temperatura. Então, nesse climograma, que diz respeito à cidade de Curitiba, a gente tem um fato muito interessante. A gente tem aí, se vocês notarem, um inverno maior no meio do ano e o verão no final do ano. O que a gente vai tentar fazer? Montar um perfil de cada um desses 5 tipos climáticos brasileiros. Bom, se liga lá. O primeiro deles, o clima equatorial, ele está basicamente relacionado, como a gente vê aqui no mapa anterior, à região amazônica. Tá? Como é que é o climograma desse bioma? Nós estamos falando aqui geograficamente da região norte, nós estamos falando de uma massa de ar equatorial continental, que ela é muito quente, mas também úmida, porque a região amazônica ela é muito irrigada por florestas e por grandes rios. Então é uma região muito úmida, apesar de ser uma massa de ar continental, e a massa de ar equatorial atlântica, que também é quente e úmida. Então, obviamente que o clima desse lugar é majoritariamente quente e úmido. A gente tem também temperaturas médias altas, porque a gente está falando de massas de ar bem quentes, tá? E uma baixa amplitude anual, ou seja, o dia mais frio e o dia mais quente nessa região de clima equatorial, eles não são tão distantes assim. Então a gente tem assim, a única certeza dessa região é que é um clima bastante quente o ano inteiro. E uma alta pluviosidade, que pode chegar a 2.000 milímetros ano, ou seja, é uma grande quantidade de chuva distribuída praticamente o ano inteiro, tá bom? O máximo que a gente vê no clima equatorial brasileiro, principalmente na Amazônia, é um fenômeno chamado friagem, que mais ou menos nos meses do meio do ano, entre final de maio
até final de julho, a gente tem o fenômeno da friagem, que é quando a massa polar atlântica vinda do sul do Brasil, ela consegue chegar até a Amazônia, fazendo com que a temperatura média diminua um pouquinho. Não muito, mas diminui, tá bom? Ó, então a gente vê aí, ó, uma temperatura sempre aqui, ó, alta e chuvas o ano inteiro. Então a gente tem, obviamente, chuvas concentradas numa maior intensidade entre janeiro a maio, mas a gente tem chuvas, obviamente, numa intensidade menor, mas não deixa de chover nos demais meses do ano, beleza? Então esse é o climograma de Belém, que é uma das cidades mais importantes aí, capital do Pará, desse bioma. E a gente nota uma floresta latifoliada, com folhas bem grandes, né, típicas da floresta equatorial, uma rica variedade de bioma, de animais e de vegetais. Bom, segundo bioma importante diz respeito ao bioma tropical. Bom, e na onde fica o bioma tropical? O bioma tropical, pessoas, ele pega uma região, vou voltar o mapa aqui para a gente poder ver certinho. Olha lá, em laranja. Então toda a região central brasileira, que vai até lá um pouco do nordeste, aqui sudeste e centro-oeste, a gente chama como região central, ou melhor dizendo, tropical. Bom, as massas de ar aqui variam muito, tá? Então a gente tem geralmente uma época do ano no clima tropical de seca e um clima e durante uma outra época do ano a influência de outras massas, né, que causam chuva, tá? Então a gente tem uma amplitude térmica aqui um pouco maior, tá? Então a gente tem principalmente aqui, diferentemente do clima equatorial, né, um bioma um pouco mais de amplitude térmica, ou seja, a diferença entre os dias frios e os dias de muito calor. Geralmente a principal característica é o inverno seco e o verão chuvoso. Então se a gente pega, por exemplo, o cerrado, é a principal, digamos assim, bioma, tipo de vegetação dessa região, tá? Desse tipo de clima tropical. É uma associação do clima com a vegetação, ok? Então, esse cerrado, ele pode também, né, ter mais campos, ou seja, quanto mais seco ele for, ele é um cerrado onde a gente vai ter campinas, né, somente o mato baixo, e quanto mais úmido ele for, a gente vai ter matas mais fechadas, né? Então, isso aí é algo bem típico dessa região, desse clima de cerrado, que geralmente vai ter o bioma tropical, desculpa, que vai ter o bioma de cerrado. Outro importante tipo é o clima semiárido, que é muito por conta do local. Vocês estão vendo aqui, Depressão Sertaneja é um local bem baixo, tá? É um local de baixa altitude, e ele é muito influenciado porque ele está entre duas serras, ó, a escarpa de Ibiapaba e o Planalto da Borborema. Principalmente o Planalto da Borborema, ele vai ser um fator decisivo para que não chova nessa região que a gente vai chamar de sertão, ou clima semiárido, depressão sertaneja. Porque a massa de ar que vem do Oceano Atlântico, ela é úmida e quente, só que ele não consegue atravessar o Planalto da Borborema. Então, uma boa parte da umidade que poderia passar para a depressão sertaneja não chega até lá, né, porque o Planalto da Borborema impede essas massas de ar úmidas e quentes chegarem à depressão sertaneja. Então, o que a gente tem? Um clima bem seco, né, com temperaturas médias bem altas, tá? E são poucas chuvas e há alguns indícios de desertificação. Então vamos lá. É um tipo de vegetação que eu vou chamar de xerófila, tá? São galhos contorcidos, são geralmente aí uma vegetação, uma estrutura, né, de vegetação própria para quê, gente? Para não perder água. Então olha lá, a gente tem o cacto, que é o caso bem clássico, né, desse tipo de clima semiárido, né, solos bastante assim, amarelados, né, muito ligados, ou em alguns locais com até intensa atividade de desertificação. Tá? Não é um deserto propriamente, porque há um índice de chuva ainda anual, tá? Pequeno, mas tem nessa região essa incidência de chuva. O deserto é quando você tem um processo, né, muito mais acelerado do que a gente conhece como clima semiárido.
Beleza, pessoal? Outro clima importante é o clima tropical atlântico. Então ele está nessa região aqui, ó, litorânea. Toda essa região de praia aqui, ó, principalmente aqui no sudeste, a gente tem o clima tropical atlântico. Ele é um clima que, por conta das montanhas, né, porque o litoral brasileiro ele é cortado pela Serra do Mar, a Serra Mantiqueira, a gente tem um alto índice de pluviosidade, porque está próximo do mar, mas a gente tem também algumas, né, locais, né, são locais de grande neblina. Então a gente consegue até em alguns desses lugares, no tropical atlântico, ter um clima mais quente por conta do mar, mas locais de serra, né, a gente vai encontrar locais bem serranos, né, e até um pouco mais frios por conta da altitude, tá? Então isso daqui é o clima, geralmente o que a gente vai chamar de Mata Atlântica, né? É um local com bastante biodiversidade, até por conta da umidade, e é uma regrinha de ouro, galera. Tem umidade, maior biodiversidade. O que é biodiversidade? O número de espécies de planta e de animais no local aumenta. Se eu tenho um clima mais seco, uma vegetação mais seca, obviamente eu vou ter uma biodiversidade menor. E por último, a gente tem o clima subtropical, que está na região sul do Brasil, tem uma importante, né, participação da massa polar atlântica, né, que vem lá do Polo Sul. São temperaturas muito mais amenas, né, muito mais frias do que, ou menos quentes, né, do que nos outros tipos climáticos brasileiros, tá? É um local de 4 estações bem definidas, e a gente tem locais como, por exemplo, São Joaquim, Santa Catarina, Campos do Jordão, algumas regiões até em São Paulo, e a gente consegue esse tipo de mata, que a gente chama de araucária, né? As 4 estações são bem definidas, e essa região sul tem uma grande incidência desse tipo de clima subtropical. Beleza, pessoal? Aqui a gente olha um climograma para a gente poder entender melhor. Vamos pegar um caso aqui, ó, de Juazeiro, que é um clima semiárido. Dá uma olhada, ó. O índice pluviométrico bem baixo, são poucas chuvas, tá? E altas temperaturas, na casa dos seus 30 graus. Vamos pegar um caso aqui de tropical de altitude. Olha lá, os tropicais eles têm uma característica muito importante. São, ó, chuvosos entre outubro até fevereiro, mais ou menos, e março. E aí, ó, no meio do ano, entre abril e setembro, a gente tem índices mais baixos de chuva, geralmente invernos secos. Ó. Você tem uma queda da temperatura associada a uma grande queda também do índice pluviométrico. Inverno seco, verão chuvoso, isso é a grande característica do clima tropical. Vamos pegar aqui, por exemplo, o tropical atlântico. A gente tem chuva o ano inteiro, mas ó, diferentemente do tropical normal, ou tropical de altitude, chove quando? Aqui, ó, no meio do ano. Tá vendo? É uma inversão. Ó. Então, nos meses entre março, abril até agosto, a gente tem chuva. Ao contrário do restante do ano, é invertido aqui do tropical de altitude. Vamos pegar outro caso? Tropical Atlântico. Ele tem chuva o ano inteiro, muito melhor distribuída, tá? E uma certa temperatura mais alta, na casa aí dos seus 25, quase 30 graus. E vamos pegar um outro caso, o caso de Curitiba, que é um clima subtropical. É também uma chuva melhor distribuída, são médias de temperatura abaixo dos 20, ou seja, um lugar bem mais frio. Isso denotaria aqui para o caso brasileiro já uma característica bem importante de um indício de um clima subtropical, já que a gente está falando de Curitiba, beleza? Então vamos ficar atento a isso, beleza, pessoal? Então é isso, vou mandar os exercícios para vocês e qualquer dúvida a gente está à disposição para ajudar.